Números 23 e 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Quem aqui já recebeu alguma promessa do Senhor em algum tempo da sua vida? Amém. Quem aqui já teve promessas cumpridas? Amém. E alguém aqui ainda teve promessas que não se cumpriram ainda? Glória a Deus. Talvez você está nessa situação hoje aqui. E Deus te trouxe aqui para dizer para você que o tempo ainda não chegou. Quando Abraão e Sara, eles estavam esperando a promessa se cumprir, eu acredito que não foi fácil. Porque quando você recebe a promessa de ter um filho, lá no início de uma vida fértil, para a mulher principalmente, é mais fácil. E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu escrevi outro dia uma mensagem num devocional que já está quase pronto. E falava justamente sobre isso. Nós temos muitas mulheres que querem ser mães. Mas a espera não é fácil, né? Deus não improvisa. Irmãs, talvez você está aqui ou talvez você está em casa e a tua situação é justamente essa, pedindo um filho para Deus. Hoje o Senhor fala contigo e talvez o filho que Ele quer te dar não seja um filho biológico, mas ainda assim é a promessa do Senhor se cumprindo na sua vida. Deus tem os planos perfeitos. E eu sei que aqui na nossa igreja tem muitas mulheres que desejam ser mães. E se for da vontade do Senhor, Ele vai fazer isso se cumprir na sua vida. Espere o tempo certo dEle. Mas talvez Deus te chamou para você ser mãe do coração. E se for esse o plano do Senhor, Ele continua sendo perfeito. Porque a vontade do Senhor, ela é perfeita e ela é agradável. E o Senhor vai colocar paz no seu coração, para que isso seja recebido por você de uma forma leve, verdadeira. Talvez o Senhor te chamou para você ser mãe espiritual. E isso não tira de você a importância de você ser mãe. Quem sabe o Senhor está colocando na sua vida uma criança, uma pessoa, uma família, para que você seja essa mãe que abraça. E o Senhor vai te dar direcionamento, e ainda assim a promessa do Senhor vai estar se cumprindo na sua vida. Em nome de Jesus, que os planos do Senhor não sejam frustrados, interrompidos pela sua falta de espera. Porque às vezes na pressa do Senhor cumprir os planos da nossa vida, nós vamos por caminhos que Ele não preparou para nós. Às vezes na pressa de querermos que os planos do Senhor se cumpram na nossa vida, no nosso tempo, nós carregamos mochilas que não são para nós carregar. Nós vamos trazendo situações, nós vamos trazendo planos que são nossos e não são do Senhor. E Abraão e Sara, eles viram lá no final de uma longa espera as promessas do Senhor se cumprindo na vida deles. Talvez o caminho não foi o que eles esperavam. Talvez o caminho que você está trilhando hoje não é o que você esperou viver. Na nossa vida, na nossa casa, tem muitas promessas que estão se cumprindo hoje, que vieram até nós há 15, 20, 25 anos atrás. Outro dia eu fui, pastor Rafael, ministrar em um lugar e tinha uma colega minha desde o tempo do pré. E nós somos da mesma idade. E ela me olhou e disse assim: Adriana, que lindo ver o que o Senhor está fazendo na vida de vocês hoje. Porque eu ouvi o Senhor falando com você quando você era adolescente. Demorou muito tempo, mas está se cumprindo. Agora, eu não imaginei que iria se cumprir aqui em Lajeado. Eu não imaginei que iria se cumprir aqui nesta igreja. Eu não imaginei que iria se cumprir lá no 300 de Dion. Eu não imaginei que nessa semana eu iria estar dentro de um hospital com um adolescente que tentou tirar a própria vida. Então, os planos que eu tinha, talvez, para a minha vida quando eu era adolescente, eram totalmente diferentes. Queria ser arquiteta. Era isso. Abri o escritório com a Júlia. A Júlia. Mas o Senhor me levou para outros lados. E nós estamos aqui hoje vendo promessas se cumprindo na nossa vida. E em nós e através de nós. Amém. Então, irmãos,
Se Deus fez uma promessa para a sua vida, não desista, persista, porque no momento dele, isso vai se cumprir. Talvez não é do seu jeito, mas é do jeito do Senhor. E o jeito dele sempre é o melhor. A pastora falou ali sobre a questão da pressa, né? E muitas vezes a gente custa entender esse processo de Deus, né? Até falando sobre o próprio contexto de Abraão e Sara ali, porque Deus faz uma promessa a eles que daria um filho, e eles já estão com a idade avançada. E a Bíblia diz que Sara, ela tem uma ideia, né? Para fazer com que essa promessa, pastor Rafael, ela se cumpra mais rápido, né? Ela tenta apressar ou acelerar as coisas. E como naquela época, né, eles tinham mais de uma mulher, a Bíblia diz que ela dá a ideia para Abraão, de Abraão deitar e ter relação com Agar, que era concubina, e ter um filho, né? Talvez na cabeça de Sara, ela estava ajudando Deus, né? E como a gente faz isso? E como nós fizemos isso? Ela estava tentando dar uma mãozinha para Deus, e ela, quem sabe o diálogo tenha sido esse, né? Não, beleza, vamos fazer as coisas acelerarem mais rápido? Tu tem relação com Agar, nasce um filho, e esse filho será o herdeiro, né? O filho da promessa. E repare como esses momentos em que a gente apressa as coisas, eles trazem consequências dolorosas e que perduram talvez a vida inteira. Porque Ismael, o filho de Agar com Abraão, é o descendente dos árabes, enquanto Isaac é o descendente dos israelitas, né? E hoje nós temos, com o passar de todos esses anos, nós temos uma batalha travada na faixa de Gaza, entre descendentes de Isaac e descendentes de Ismael. Então, muitas vezes a gente precisa parar e pensar, será que vale a pena nós apressar as coisas? E me veio na mente agora aqui a palavra de Jeremias 29:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor sabe o que é melhor, Ele sempre sabe. Nós improvisamos, Deus não. Então, quando Deus fala com Abraão em Gênesis 12, ele tinha 75 anos. Ele promete o filho. Depois, em Gênesis 17, ele tem 99. Quer dizer, 24 anos esperando. E o filho nasce em Gênesis 21 com 100. Um ano depois de Gênesis 18. Então, tem que esperar o tempo, irmãos. E nós queremos pegar essa conexão do tempo da espera de um filho para o tempo de Deus nas nossas vidas em outras áreas. Por exemplo, profissionais. Quanta gente sonhou com muita coisa e foi tentando, e tudo bem, esse processo te colocou aqui. Mas nós temos um irmão aqui na igreja também que passou por esse processo e trabalhou em vários negócios, como empregado, como empreendedor, até que Deus posicionou ele num negócio que não apenas realizou o seu coração, como deu para ele, acredito que uma das coisas que ele mais ama hoje, a liberdade de ser um evangelista. Eu queria chamar o Marciano aqui para falar um pouquinho sobre isso. Quem pode dizer amém pela vida dele? Esse é um evangelista, um dos. Temos muitos aqui, para a glória de Deus. Mas é um evangelista, e Deus conduziu ele até esse lugar hoje. Amém. Quero saudar todos os irmãos, a igreja, com a paz do Senhor. Então, pastor Daniel, um motivo de muita alegria fazer parte dessa igreja, né? No ano de 2000, o Senhor me trouxe para a Assembleia de Deus. Foi através de um sonho, e a irmã apareceu nesse sonho e me fez esse convite para vir para cá, pastor Daniel. E quando eu vim para cá, eu sempre estava disponibilizado a fazer a obra, juntamente com o pastor Jair, o nosso irmão Marcos, e fazia evangelismo em todos os bairros. Não tinha bairro, conserva, centro. E eu tinha uma empresa, que eu trabalhava naquele ano com 50 mercados. Eu atendia, fornecia desde a banana, tomate, cebola, batata, para uma rede de 50 mercados. E esse trabalho me sugava.
não me deixava fazer a obra de Deus, mas mesmo assim eu fazia, pastor Daniel. Passei por vários processos, mas apesar de tudo eu ouvia a voz de Deus, e Deus me moldando, me mostrando, e certa ocasião, no ano de 2017, eu vinha todos os finais dos cultos, pastor Daniel, aqui em cima, e pedi para o pastor Aldino orar por mim, que eu queria me desfazer desse emprego, dessa profissão, dessa empresa, porque às vezes, eu sempre digo para mim, tu não é necessário ser um drogado para ser viciado. E eu era viciado naquilo que eu fazia por 30 anos, desde guri. Meu Deus. No ano de 86, eu juntamente com meus irmãos, nós estávamos lá no Morro da Cruz, pastor Daniel, vendendo maçã. Lá eu conheci o que era grade. Nunca me esqueço que foi o primeiro lugar que eu vi grade na frente das casas. Então os anos passaram, Deus me trouxe para a Assembleia de Deus, e eu sempre fui amado pela missão, pelo evangelismo, não tinha hora. Muitos irmãos aqui me conhecem, que são desde aquela época, antes até mesmo, e sempre trabalhei na obra, e foi passando, e no ano de 2017, então Deus me parou, e foi uma bênção. Fui cometido então desse câncer no intestino, e o médico me disse, me deu um mês, me lembro até hoje, o doutor Gustavo Bor me avisou, dia 11 tu abaixa para cirurgia, 11, no dia do meu aniversário, dia 11 de 6, ele disse, vem que tu vai ser feita a cirurgia, senão tu não vai resistir. Passei por aquele processo todo, sabendo que era Deus, que eu recebi da parte de Deus, o Espírito Santo, que aquele processo que eu estaria passando não era para a morte, mas sim para a vida. Amém. Levei aquilo comigo e me disponibilizei para Deus fazer a obra na minha vida. E ali naquela noite, eu me lembro que era em torno de 1h da madrugada, o quarto brilhou como ouro puro. 3 seres. Os 3 seres, eles usavam túnica de cor de ouro. Eu deitado ali, eles começaram a me rodear, e eu vendo aquela imagem, de repente, apaguei. Me acordei no outro dia de manhã, num lugar muito frio, um médico ali, o doutor Gustavo, conversando comigo, eu pensei, mas onde eu estou? E ele disse, o teu intestino está roncando. Eu deu para ouvir isso aí. Nunca tinha visto isso antes. E essa cirurgia durou 8 horas, irmãos. Era para tirar 10 centímetros, pastor Daniel, do intestino, 10. E eu tirei 20. E ainda eu fiz uma raspagem no lado esquerdo, que não falha a memória, porque já estava grudado. Passei por aquele processo tudo, então, fui constatado que eu fiz quimioterapia, radioterapia sem fazer, que estava curado, fiquei curado, e fiquei 1 ano ali, Deus falando comigo, nesse processo, eu pedi, Senhor, o que eu vou fazer agora, porque eu já tinha vendido a minha empresa, um amigo meu, e esse meu amigo ficou com essa empresa, que é o Atacado de Lázaro, e ele assumiu tudo, porque eu tinha um amor muito grande pelos clientes, de 30 anos, tinha cliente que em 80 e poucos hoje eu entregava banana, ali em Estrela, na Marmita, naqueles lugares, na Bonião, enfim, Santo Antônio, quando a Santo Antônio ia só até ali a igreja, desde guri, trabalhando junto, e Deus fez tudo isso por mim, era um processo, e eu acreditei que seria melhor. Então, naquele ano, eu pedi para Deus uma nova profissão. Eu tinha o Mateus, um Marquinho recém-nascido, e Deus, então, numa noite, ele me levou numa rua, e eu estava naquela rua voando, eu via de cima, e no outro dia eu me acordei, eu pensei, eu vou nessa rua. Eu fui na rua, contei 8 casas, e 6 delas não tinha calha, e 2 tinha, e o Espírito de Deus abre uma funelaria, uma empresa. Amém. Glória a Deus, eu abri, e eu disse, naquele mesmo tempo eu pedi para Deus, eu quero ver as coisas acontecer, e as coisas começaram a acontecer, eu consegui ter tempo, e nesse tempo do ano, irmãos, eu peguei um caminhão, que Deus tinha uma promessa, pastor Daniel, há 10 anos aquele caminhão que eu administro ele para o Senhor, e é da igreja, não é meu. 10 anos atrás ele mostrou, num sonho, numa visão que era para me fazer esse caminhão. Eu deixei 1 ano na empresa fazendo aquele baú, até eu me recuperar. Eu fiquei 1 ano, e nesse sonho, então,
Deus mostrou e falou nítido para mim abrir essa empresa. E eu fui continuando, e Deus abrindo a porta. E naquele ano eu pedi uma prova para Deus. Eu quero um grande empresário, venha pedir prestação de serviço. E Deus me fez eu conhecer o dono da São João, seu Pedro. E eu fiquei toda a epidemia fazendo serviço para ele. E chegou um dia, Deus disse: agora tu vai parar. Tu vai juntar dinheiro e eu vou te dar uma máquina de fazer telha. O pastor Daniel esteve ali e ele me deu, e glória a Deus. E hoje eu estou aí sendo bom evangelista, por uma promessa de Deus. Daquele ano de 2000 que Deus me trouxe até aqui, aprendi com todos os pastores, líderes. E o meu desejo é de ganhar alma. Esse é o meu grande testemunho, irmãos. Estou até hoje aqui, vivo, inteiro, debaixo da promessa de Deus, cooperando com o pastor, aqui todos os obreiros da igreja do Senhor, para nós ganhar almas, fazendo um líder de Jesus. Esse é o meu testemunho, e sou feliz por ser evangelista da igreja Assembleia de Deus, que está no meu sangue, servir a Deus aqui até que venha o arrebatamento, que está próximo. Amém? Amém, glória a Deus. Obrigado, Marciano. Alguém tem um sonho aí de abrir um negócio? Alguém tem um sonho de abrir um negócio próprio? Levante a mão assim. Levante bem alto, bem alto. Em nome de Jesus, receba unção, autoridade, receba sabedoria, receba direção, receba condições, receba habilidades. Que o Senhor te prospere e esse negócio seja uma bênção para ele e para você. Quem diz amém? E hoje ele tem liberdade para evangelizar, que é o que ele ama. Pastor Rafael, mas por que nós improvisamos normalmente, para a gente concluir? Porque a gente não está às vezes bem preparado. Então, pense na analogia da música. Se está toda a música escrita, não tem espaço para o improviso. Os músicos vão ler a partitura. Agora, se não tem partitura e o maestro ou o líder te fala aí, toca aí, vai lá. Cada um faz de um jeito. Improvisa. E não que o improviso seja ruim. Ele pode dar bons resultados. Só que Deus não precisa improvisar, porque Ele está sempre preparado. São os seus atributos. Eu queria que o senhor falasse sobre 2 Timóteo 1:9. E a maneira, conectando também com Moisés, a maneira que Deus preparou ele naquele lugar estranho, que no começo não fazia sentido, mas depois fez todo sentido com a missão que ele tinha. Ele nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A preparação é necessária, e eu acho interessante que Deus nos prepara sem a gente perceber que Ele está nos preparando. Sem a gente perceber, Ele vai, a gente começa a entender, a gente só vai entender isso quando a gente recebe a promessa de Deus. E com Moisés não foi diferente, né? Deus preparou ali que ele seria hebreu, né? Filho de hebreu. A promessa estava feita lá, já antes de Abraão, que Deus enviaria um libertador. Deus faz ele nascer na casa dele, junto com o pai dele. Faz a família dele, prepara ele para isso, sem saber, né? Porque Moisés conhece Deus, só abrindo um parênteses, conhece Deus, não na sarça. Não na sarça. Moisés conhece Deus dentro de casa. Dentro de casa. Porque quando Deus aparece para Moisés na sarça, Ele não fala só Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não. Deus fala com Moisés, eu sou o Deus dos seus pais. Ou seja, Moisés sabia quem era o Deus de Anrão e quem era o Deus de Joquebede. Moisés conhecia a Deus já não na sarça, Moisés já conhecia a Deus lá, antes mesmo de se tornar um homem. E Deus, Moisés, e Deus vai preparando Moisés, né? A gente conhece bem a história. E ele é ali educado pela sua mãe até certo tempo, e depois vai para o Egito, e Deus ali faz ele passar por aquela escola. E a escola de Deus não é, como já foi dito aqui, né? não é
não é o tempo nosso, né? Podia ser ali 5 aninhos, estava tranquilo, né? Passou. Mas pensa, 40 anos vivendo dentro do Egito, toda aquela cultura, tudo aquilo ali, e de repente ele se vê obrigado a fugir do Egito e ir para o deserto de Midian, ir para Midian, né? E viver uma outra vida, uma outra realidade. Ele podia se perguntar: para que eu vivi no Egito esse tempo todo? Né? Para que eu passei por isso? Por que Deus deixou eu passar 40 anos me gastando aqui no Egito, sendo que eu não era daqui, fui rejeitado, e agora eu tenho que vir para Midian cuidar de ovelha, viver uma vida simples? Só que são processos que Deus vai nos dando, né? Que Deus vai nos colocando, e a gente precisa entender esses processos, e o tempo dele chega na nossa vida, a hora dele chega na nossa vida. Só que a gente precisa estar no centro da vontade dele. E quando ele nos leva ao centro da vontade dele, a gente entende que é a hora de cumprir aquilo que ele tem sobre a nossa vida. Porque, como já foi dito, né, tudo é para a glória dele, não é para a minha glória. Não era para o nome de Moisés ser o grande Moisés, porque se Deus não intervisse, e Moisés poderia ser o libertador do Egito, do povo de Israel, sendo ali o príncipe do Egito, mas seria o príncipe Moisés. Mas ali não, Deus fala com Moisés: mas Senhor, com quem que eu vou falar com o faraó? Fala que eu sou. Fala que eu sou o que sou para faraó. Fala que eu sou Deus, eu sou o Senhor. Eu sou o que te treinei para esse negócio, eu sou o que te coloquei na frente desse negócio. Então você já está, você agora está pronto para viver o propósito, porque não é para a sua glória, é para a minha glória. Mas isso exigiu preparação, e a preparação foi dando isso a Moisés, né? Mais 40 anos em Midian, pensa, irmão, mais 40 anos. Eu não sei há quanto tempo, às vezes você está aí se preparando para o seu negócio, estudando nessa faculdade, né? Talvez você esteja dizendo: ah, mas demora muito. Não, mas não é para você ganhar dinheiro, não, irmão. Você vai ganhar dinheiro, você ficar rico, é consequência. O propósito principal é o nome do Senhor ser reconhecido ainda mais e glorificado daquilo que Ele deu para você, né? Quando a gente olha para a vida do pastor e da pastora, né? Deus não deu para eles, né? Ela queria ser arquiteto. Deus falou: não, vai ser advogado, porque eu tenho uma causa aí, né? Eu tenho um mistério nesse aí, né? Eu tenho um propósito. E talvez ela nem estivesse entendendo quando estudava, ou quando, não, vou abrir meu escritório, vou ser rica, vou ganhar dinheiro e vou calgar e tal. E Deus falou: vai até ganhar dinheiro, vai ficar rico, eu profetizo isso, né? Amém. Né? E tal. Mas só que o propósito principal não é esse. O propósito principal é o nome dele ser glorificado. E aonde nós estamos, o ambiente que nós nos colocamos, nós precisamos entender que o nome do Senhor precisa ser glorificado sobre a nossa vida. Deus vai abrir porta de faculdade para você, moço, para você, moça. Amém. Vai. Mas é para o nome dele ser reconhecido lá. Deus vai abrir portas, né, de emprego, de negócios, vai, mas é para o nome dele ser reconhecido lá, para ser glorificado lá. Então se prepara, continua a sua caminhada, mas não deixa não se desconecte do propósito que Deus tem. Não deixe de se preparar, não, mas esteja pronto, porque Ele vai fazer. Pastor, na verdade essa questão de preparação, ela rodeia a vida de Jesus, né? Tem alguém aqui que tem menos de 3 anos de ministério? Tem alguém aqui? Levante sua mão. Lá atrás, de fé, né? 3 anos. Se nós formos olhar para a vida de Jesus, ele teve 30 anos de preparação e 3 anos de ministério. Jesus mostra para nós que é mais importante a preparação do que a execução. Quando o rei Assuero ele pede uma moça para assumir o lugar de Vasti, ele exige que essa moça se prepare pelo período de 12 meses. Nesse período ela recebe Juliana,
óleo, mirra, perfumarias, e então ela se apresenta para o rei. Muitas vezes nós damos tanta ênfase na execução de algo, né? Na performance de alguma coisa, e nós nos esquecemos que o mais importante é a preparação, porque neste longo percurso que o pastor Rafael falou, o Senhor está trabalhando, nos moldando, nos ensinando. E irmãos, a preparação é nossa, né? Então Deus dá um comando, Ele tem um plano, Ele é fiel às suas promessas, mas nós precisamos dar os passos necessários. É o Moisés, 40 anos no Egito, é a Esther se preparando por um ano. Muitas vezes, irmãos, a preparação é no secreto. Muitas vezes, não, quase sempre. Quando Davi estava no campo, cuidando das suas ovelhas, chegou um urso e chegou um leão. Só que lá no campo de batalha, quando ele foi enfrentar Golias, ninguém sabia disso. Então, para você, talvez hoje, matar um gigante no público, no visível, primeiro você tem que passar por um secreto e matar um leão e um urso lá quando ninguém está vendo. E aí entra, irmãos, algo chamado invisibilidade. É lá no secreto, onde ninguém está te vendo, que o Senhor te contempla. É naquele lugar, só lá no cantinho do seu quarto, onde talvez você está lá de joelhos dobrados, com o rosto no chão, orando, quando ninguém está vendo você fazer isso, que o Senhor está te contemplando. Mas não se esqueça que quem tem que ver, vê. Então todo o tempo de preparação que talvez você está enfrentando no secreto, achando que ninguém está te vendo, saiba que Deus te vê. E no momento certo Ele vai trazer isso à tona. No momento certo Ele vai trazer isso para o público. E quando Davi foi enfrentar o gigante, ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele sabia o Deus que ajudou ele lá quando ele estava sozinho. Amém. Se empolgou, hein? Glória a Deus. E nós temos um matador de gigantes em público aqui hoje. Mas para ele ser um matador de gigantes hoje em público, ele teve que matar muito leão no secreto e se preparar. É um irmão que tinha um sonho de ter uma profissão, primeiro uma formação, depois um concurso público, e ele matou muito leão, muito urso. Eu queria chamar aqui o Oséias. Eu digo que ele é matador de gigante porque ele é diretor de escola pública. E Deus tem usado a vida dele para vencer todos os desafios e marcar a vida de centenas, talvez milhares de crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho, Zé, sobre esse processo do preparo que te colocou onde você está hoje. Amém. Quero saudar os irmãos e falar da alegria que eu sinto em poder compartilhar um pouquinho da minha história com os irmãos aqui. Alguns irmãos aqui me conhecem desde criança. Marcelo é um, a Genair me conhece também desde criança. Então sabe, o Guerreiro, então sabem que o que eu vou falar aqui, eles são testemunhas. Irmãos, quando eu sou professor de História da Rede Pública Estadual, trabalho numa escola do 6º ano do Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Mas quando eu tinha 13 anos, na 7ª série, a professora Mari Inês Portes, lá em Estrela, estava trabalhando as primeiras civilizações conosco. E eu disse para ela: professor, isso eu já conheço tudo. E nós estudaríamos os Hebreus, e ela disse para mim: tal dia o tema da aula são os Hebreus, então tu prepara a aula. E minha mãe era professora da escola bíblica, nós tínhamos todas as lições da escola bíblica lá em casa, arquivadas. Minha mãe tinha os mapas, quando a escola bíblica para crianças assim era um curso de teologia, né? Tinha os mapas da peregrinação do povo de Israel, a estrutura do templo, a estrutura política, organização política, geográfica, econômica de Israel, tinha tudo isso. Nós estudávamos tudo isso na escola bíblica. E eu fui lá no arquivo da minha mãe, peguei mapa, peguei planta, peguei tudo que era informação que tinha. Levei lá, preparei aquele esboço bem grande, bem bonito sobre os Hebreus e dei uma aula.
eu pensei assim, mas isso é legal, isso é bom. Eu quero ser professor. Com 13 anos, quero ser professor de história. E continuei. Terminei fundamental, terminei o ensino médio. No final do ano, fiz o vestibular. Naquela época que uma faculdade, não que eu seja tão velho, né? Mas é que no período que eu fiz a graduação, nós não tínhamos todas as políticas públicas que temos hoje. Então, malhei para pagar. Era em torno de 2 salários mínimos a mensalidade na época. E tinha que dar um jeito, tinha que pagar, né? Não tinha como fugir disso. Fiz a minha graduação, 5 anos e meio de faculdade, estudando, fiz estágio, fui aprovado. Do curso de História da Univates, eu fui o primeiro aluno a tirar 10 no TCC. Só que eu trabalhava no comércio, a vida toda no comércio. Nunca tinha, além dos estágios, eu nunca tinha tive aquela experiência, tinha tido a experiência de dar aula. Depois de formado, eu ainda continuei 3 anos no comércio. E hoje eu entendo por quê. Até já compartilhei com algum irmão que me encontrei essa semana. Eu ainda disse para ele, eu sou uma pessoa assim bem mais discreta, como os irmãos devem perceber, mas não sou de muita encrenca, vamos dizer assim. Só que eu não era assim. Eu tinha um temperamento extremamente agressivo, não na briga, era aqui no papo. Aí no papo eu ganhava. Ninguém me vencia no papo. E eu ia para cima com a minha ideia, e vamos para argumentação, No ano de 2007, eu tenho certeza absoluta que Jesus me levou para trabalhar em Gravataí, na mesma rede que eu trabalhava. Trabalhei todo o ano de 2007 em Gravataí, sozinho, não conhecia ninguém, continuei frequentando a igreja lá, mas o Espírito Santo, eu sempre digo assim, ele quebrou a minha crista, né? Ele quebrou essa minha personalidade, ele domou essa minha personalidade e me acalmou, me sossegou. Eu aprendi a escutar as coisas e ter que ficar quieto, porque eu estava sozinho. Eu aprendi que as coisas não giravam em torno dos meus interesses, daquilo que eu queria. O Espírito Santo me deu uma lição em 2007. No ano de 2008 voltei para a Estrela. E sem aquelas coisas assim que a gente se arrepende depois que faz, né? Eu estava atendendo uma senhora que trabalhava no Cine. E eu disse para ela, não tem vaga de vendedor lá? Ela tem 2, mas eu não quero temporário, eu quero vendedor fixo. Tenho 2. Ela vai lá amanhã, tal hora, no Cine, assim. Fui no Cine lá em Estrela. Ela me disse assim, eu vou te levar direto lá na loja. Me levou na Benoit, lá em Estrela, e disse assim para a gerente, eu estou te trazendo aqui uma indicação minha. Se tu treinar ele vai ser o teu melhor vendedor. Ela disse assim, não é indicação do Cine, é uma indicação minha. E eu comecei a trabalhar. Depois que eu comecei a trabalhar como vendedor, eu me arrependi. Eu tinha uma vontade de voltar para o meu antigo serviço, mas como eu tinha assumido aquilo ali, eu não podia voltar para trás, né? Eu trabalhei 5 meses como vendedor da Benoit. Conheci a diretora de uma escola da rede pública estadual, foi lá. Tentei vender uma geladeira para ela uma manhã inteira. Não consegui vender a geladeira. Mas na outra semana faltou o professor de história dela. E ela ligou todos os dias para a Benoit e para mim. Oséias, eu preciso que tu venha trabalhar na minha escola. Eu preciso que tu venha trabalhar na minha escola. E eu fui, aceitei, de tanto ela insistiu. Uma semana ela ligando, na sexta-feira ela disse assim, eu tenho vergonha de ligar para ti e de ligar para a Benoit, mas eu preciso de ti. Assumi, trabalhei até o sábado de manhã na Benoit, na segunda iniciei em Estrela 20 horas e em Cruzeiro do Sul mais 20 horas. Quando eu cheguei em Cruzeiro do Sul, eu nem tinha entrado na escola, eu só olhei as escadarias que tinham assim, e eu pensei cá comigo, ano que vem eu venho trabalhar 40 horas nessa escola, eu vou fazer concurso público e vou ser nomeado para essa escola, e eu vou ser diretor dessa escola. E entrei, fui atendido, fiz a entrevista com a diretora, assumi minha carga horária. No ano de 2012, estávamos para casar, a Fran e eu, teve concurso. Foi um dos concursos mais difíceis
mais difíceis da minha escola, só eu passei naquele concurso. No ano de 2013 tivemos um outro concurso tão difícil quanto o primeiro. Eu e mais 2 colegas passamos. Eu passei novamente, então eu tenho 2 vínculos do Estado. Trabalhei 8 anos como professor naquela escola e estava chegando a diretora iria se aposentar. E eu pensei assim, irmãos, Deus nos oportuniza momentos. E nós não podemos deixar passar. Pode perder essas oportunidades. E eu sei, tem pessoas aqui que talvez não são crentes, ou talvez não retornaram para Jesus ainda. E a oportunidade da tua vida hoje é voltar para Jesus. A oportunidade da tua vida hoje é aceitar o Senhor como Salvador. Ele nos coloca oportunidades e nós não podemos perder. Em 2008, a diretora iria se aposentar e precisava de alguém para ser diretora. Geralmente, quem está saindo lá na nossa escola indica quem fica. E eu sabia que eu não seria indicado, mas eu queria ser. E eu me preparei. Fiz uma pós-graduação, antes de tudo isso, fiz uma pós-graduação, especialização em gestão escolar, com ênfase em direção. Cheguei para a diretora, queria se aposentar, disse assim, eu quero ser diretor do João de Deus. E eu quero que tu me convide para compor a tua equipe. Eu fui ousado, mas era o meu objetivo. Se eu deixasse essa oportunidade passar, eu não seria. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo colocou a mim e colocou a colegas lá, que são cristãos, que em momentos decisivos da nossa escola, nos reunimos e oramos e vencemos. Amém. Vencemos inúmeras dificuldades, inúmeras batalhas. Nossa escola quase foi fechada agora no período das enchentes, mas nós vencemos. Em nome de Jesus. Penso que eu posso dizer, e se não posso, paciência, desculpas. A Umbanda estava tomando conta da nossa escola, professores e funcionários adeptos, reuni os irmãos lá, fizemos uma oração e foram por determinação da CRE, todos os colegas foram encaminhados para outros estabelecimentos de ensino. Nada contra eles, mas a nossa escola, quando eu assumi a direção da minha escola, eu entreguei aquela escola nas mãos do Senhor, aqueles alunos nas mãos do Senhor. Glória a Deus. E é isso que precisamos. Não podemos perder as oportunidades que Jesus nos coloca. Devemos estar atentos. E eu repito, se alguém aqui ainda não é crente, essa é a oportunidade. Hoje é o dia, não deixa passar. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Amém. Que bênção, obrigado, Oséias. Alguém aqui tem o sonho de fazer uma formação, graduar, mestrado, doutorado? Levante a mão, lá, em nome de Jesus, receba sabedoria, oportunidade, a porta do concurso vai abrir, Deus vai te levar, você vai ser uma luz. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos orar. Põe Romanos 8, 28 aí, irmã, por favor. Por que nós cremos que Deus não improvisa? E por que Deus tem promessas fiéis? E por que nós devemos nos preparar? Por que nós devemos resistir e permanecer nas lutas, nas dores? Porque nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu. Eu quero dar uma notícia: Jesus te chamou, e é para o propósito dele, viu? Você vai ser o melhor policial do Rio Grande do Sul, vai ser comandante, vai ser capitão, em nome de Jesus, vai ser diretor. Por que nós queremos status? Não, porque Deus usou um hebreu para salvar o Egito. Deus curou a Rafaela para ela testemunhar e orar por pessoas doentes. Deus deu uma empresa para o Marciano para dar liberdade para ele ser um evangelista. Deus deu uma formação para o Oséias para ele ser diretor de uma escola e ser uma luz. Deus vai te usar para a glória dele. Mas todas as coisas, todas,
Diga bem forte, todas. São todas. Tem coisas que a gente não queria viver, mas elas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu quero chamar os irmãos que participaram aqui, pastor Rafael, e os que testemunharam para virem aqui. Nós vamos orar por vocês, juntos. Sabe, totalmente diferente, mas Deus dirigiu. Se você não entendeu, guarde no seu coração e ore. Mas Deus está ativando algumas pessoas aqui hoje. Cadê a Rafa? Vem cá. Vem cá, Marciano, Oséias. Vem cá, Kevin, vem mais aqui. Eu não sei se você crê, mas Deus pode mudar um destino numa oração. Sabe? 13 anos, eu vou ser professor de história. Olha aí. Sabe, irmãos, o povo de Deus tem protagonismo. A igreja civilizou o Ocidente. Por que nós vivemos hoje mendigando carinho, atenção, emoção, recurso, qualquer coisa? Não, o povo de Deus é herdeiro do céu. E Deus te escolheu antes do ventre. Antes do ventre. Ele te viu quando era um embrião. E Ele está te conduzindo num processo. Suporte o processo, suporte as covas, suporte as traições, suporte as dores, suporte a doença, suporte o hospital, suporte o que for necessário. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Eu quero convidar algumas pessoas para vir à frente. Vou pedir para os irmãos colocarem as câmeras do lado aqui. E esses irmãos vão impor as mãos sobre vocês hoje. Não é para vir todo mundo. É só quem está enfrentando um processo, talvez similar ao que eles estão vivendo. Talvez tenha um sonho parecido com o que eles tinham. Talvez não tenha nada a ver, mas você entende que Deus vai usar a vida deles para liberar algo sobre a sua vida. Tem alguém? Se tem uma pessoa, corra aqui, nós vamos orar. Se tiver 2, 3, 10, se vir todos, nós vamos orar. E vocês vão descer e vão pôr as mãos e vão ministrar sobre eles. Portas abertas. Deus não está improvisando na sua vida. Oh, aleluia. Deus não está improvisando. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, sobre as mãos da tua filha. Em nome de Jesus, portas abertas, milagres, respostas, vitórias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode o vento soprar, vem sobre eles, Pai. A terra pode se abalar. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Realiza os sonhos. Abre as portas. Sim, Deus. Venha sobre a vida dele. Sobre o futuro, Senhor. Cada dia, cada segundo, cada minuto, nós colocamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abre as portas. Realiza os sonhos. Entrega, Senhor, a capacitação, a preparação, da força no processo. Senhor, o Senhor os trouxe para essa cidade. Em nome de Jesus, Senhor, ativa um novo tempo. Destrava o que está travado, abre as portas, leva-os a lugares altos. Blinda o coração deles, Senhor. Que seja um farol nessa cidade, em nome de Jesus. Prosperidade, vitória, dons, talentos, riqueza, tudo para a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, sobre a vida deles. Os sonhos, as preocupações, o futuro. Torna lúcido, claro e seguro, Pai. Guarda eles nas tuas mãos, Senhor. Ativa-os para as nações, para o propósito. Em nome de Jesus. Sobre essa família, Pai.
Senhor tem planos poderosos. Planos de Deus, O processo foi dolorido. A caminhada deles parece com José. A terra pode Mas eu oro, Senhor, que Tu coloque o coração deles no centro da Tua vontade. E a Tua vontade no centro do coração deles. E libera, Senhor, um novo tempo. Os dons, os talentos, a prosperidade, a saúde, a alegria, as conquistas. Para a honra e glória do Teu nome. Filho, Em nome de Jesus. Ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Em nome de Jesus, em nome de Eu Jesus. estou contigo. Senhor, libera filho. sobre a vida deles uma nova estação. Eu estou contigo, Que os Teus filho. planos e os Teus propósitos, desde o ventre da mãe, o Senhor os viu E como se teu embrião. barco O Senhor os parecer foi que vai eles existirem. naufragar, está balançando. Libera, Senhor, pra lá libera, e pra libera. cá. Traga-os ao Está centro da Tua causando vontade e medo ativa-os. em teu coração, está causando Em nome de dúvida, Jesus, cadê em nome de Jesus? A história está Em nome que de vem Jesus. aí, andando sobre as Em nome de águas, Jesus. parece que é Jesus. Em nome de andando Jesus. sobre as águas, Em nome de Jesus. está dando uma ordem para o vento. Em nome Sou de eu, Jesus, dono em nome do de Jesus. tempo, sou eu, dono Em nome de daqui, Jesus. sou eu, Em nome de dono Jesus. do mar, sou eu. Em nome de Jesus. Sou eu. Em nome de Jesus, Senhor, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Libera o Teu tempo, Jesus, o Teu tempo. Aleluia. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém Quem crê que os planos de impedirá. Deus vão acontecer? Levante as duas mãos para o céu e dá um glória para Jesus aí. Terra pode se abalar, mas os Olha aqui. planos de Deus. Deus não está brincando com a tua história, com o teu futuro. Você pode não entender hoje, mas quando você estiver no lugar que Ele planejou, tudo vai fazer sentido. As marcas de batalha de um soldado não são cicatrizes de derrota, são troféus de vitória. Tem cicatrizes no teu corpo, na tua alma, nas tuas emoções. O Senhor está dizendo: eu estou te dando uma história. Oh. Vem cá, Clayton. Vem cá. Aqui, ó. Não queria ler nada. Preguiçoso para ler. Falei, como é que você vai ser pastor se você não lê? Não queria estudar, foi na escola, só comia merenda. Aí nós começamos a encorajar ele. Está fazendo serviço social. Aleluia. Cadê o Brande? Vem cá, pastor Brande. Esse aqui só lia coluna de esporte. Vem cá. É aqui meus dois vices. Vem aqui do lado de cá aqui, ó. Esse só lia coluna de esporte. E Max Lucado. Os amigos, os irmãos, encorajamos ele. Concluiu os estudos. Depois de experiente, agora vai fazer teologia. Quem pode dizer amém? É só 2 exemplos. Eu fui pregar um dia no Santo André e Deus deu uma palavra. Está lá na câmera, ó. Levanta a mão aí, Deoclésio. Deus deu uma palavra, volte a estudar. Na mesma semana ele procurou, está concluindo os estudos e já está fazendo. Já está na graduação? No 2º semestre. Aleluia, aplauda o nome de Jesus. Não sei se a Vani está aqui. Está lá a Vani. Na mesma noite Deus falou com ela. Volta a estudar. Concluiu os estudos, já está fazendo pedagogia. Aplaude a vida dela. E tem muitos aqui. Irmão, sabe o que a gente fica orando às vezes? Senhor, salva os ricos dessa cidade. Ele pode salvar quem Ele quiser, rico, pobre. Pare de orar isso aí. Diga, Senhor, salva as almas dessa cidade. E enriqueça os salvos dessa igreja. Eu vou repetir para você entender. Senhor, salva as almas dessa cidade, todos, independente da classe social. Mas prospere os fiéis que estão dentro dessa casa.
Em nome de Jesus, o Senhor vai abrir portas sobre a sua vida. E quando você estiver próspero financeiramente, bem estabelecido numa profissão, se não vai empinar o nariz, se vai lembrar, foi Deus que me deu para a honra e glória do nome dele. Olha lá o Vande, levanta a mão aí, Vande. Levanta a mão aí, Vande. Já está com o bigode do Capitão Nascimento. Aí já incorporou o policial. Tinha o sonho de ser policial. Está na última fase da Polícia Militar? Não, Brigada Militar. Brigada é aqui, né? São Paulo é polícia, né? Brigada é só no Rio Grande. Está na última fase da Polícia Militar de São Paulo. Glória a Deus! Irmãos, nunca diga eu sou velho. Ontem eu fui almoçar com o pastor Aldino, celebrando mais um ano de vida. Ele não gosta que diga quantos, não vou falar. Beijo, pastor Aldino, feliz aniversário. Está nos assistindo, esteve aqui de manhã. E ele me disse assim: eu não me sinto velho, eu me sinto jovem. É como se eu tivesse 40 anos. Eu falei, glória a Deus, é isso aí. Então pare de dizer que você é velho. Quem fica velho é sapato, pneu de carro. Você pode ser experiente, igual o Jair e o Clayton. Volte a estudar, irmão. Faça seu mestrado. Você já se viu dando aula na universidade? Faça mestrado e doutorado que você entra. Empreenda. Tem problema ser empregado? Não tem nenhum. Entenda se Deus te chamou. Mas se tem um sonho dentro do teu coração, e a vida inteira esse sonho te perseguiu, você precisa entender que provavelmente Deus te chamou para isso. Você tem que ter coragem. Mude essa cidade, mude esse estado, mude essa nação. Pastor, eu já me vi na Câmara de Vereadores. Se prepare e concorra a vereador. Pastor, eu já me vi de prefeito na cidade. Se prepare e concorra a prefeito. De repente não dá na primeira, faz igual o Lula, continua 5, 6 vezes. Só não faz igual ele fez nessa última vez aí. As outras vezes ele insistiu, nessa última aí ele usou o sistema. Aí não. Diga amém. Amém, igreja? Eu quero fazer um convite. Essa é uma noite de oportunidade. Deus usou Oséias. Por 2 vezes ele disse: se você está aqui hoje e ainda não serve a Deus, não perca a oportunidade. Eu quero perguntar se tem alguém para reconciliar com Jesus, ou confessar Jesus como Salvador. Levante sua mão assim, nós queremos te ver. Tem alguém? Se você estava parado na fé, hoje é dia de voltar. Se você ainda não tomou essa decisão pública por Jesus, hoje é dia de dizer, eu quero. Tem alguém? Levante sua mão, cadê você? É a casa do Pai, é o lugar da oportunidade. Obrigado, pastor. Tem alguém? Então diga comigo, obrigado, Jesus. Fala a verdade, irmão. Obrigado, Jesus, por essa noite. Me dá uma semana abençoada, cheia de alegria, de poder, de ousadia,